A aula de hoje, então, é sobre o intemperismo. Então, os nossos objetivos principais dessa aula são compreender o ciclo das rochas, os dois principais tipos de intemperismo, os processos que facilitam o intemperismo físico e as reações químicas ligadas ao intemperismo químico, as condições de clima, topografia e composição das rochas, como esses fatores influenciam, então, a ação do intemperismo. Bom, então, antes da gente entrar no ciclo das rochas e definir o que é intemperismo, é importante dizer para vocês que existe um ramo da geologia, que é a geologia dinâmica, né, um ramo das geociências que estuda causas dos eventos relacionados à produção e à modificação da estrutura rochosa da Terra. Né, também relaciona e estuda o desenvolvimento de suas formas e feições. Estudo associado, então, à tectônica de placas, né, a formação da crosta, né, oceânica e continental, as mudanças no clima, né, então como ocorrem essas mudanças no clima que vão acabar por influenciar na erosão, né, e no intemperismo das rochas, e também mudanças na fauna e na flora através do tempo geológico, né, então em larga escala. Tá. É importante ressaltar, né, que a superfície terrestre ela é um lugar de encontro, né, onde então se encontram o quê? Atividades endógenas, né, como a gente viu na parte da tectônica de placas, né, movimentos de placa, sismicidade associada a regiões aí de confronto de placas, né, encontro, também deformação, vulcanismo. Então, todas essas atividades que são consideradas atividades lentas, né, no tempo geológico, levam centenas, milhares de anos para acontecer, confrontam então com a atividade mais rápida, que acontece nas camadas superficiais da Terra, que estão ali em contato então com a atmosfera, a hidrosfera e a biosfera. Então, os principais agentes aí que estão acelerando esses processos na superfície da Terra são agentes externos, né? Então, a gente vai estar tratando aqui, né, desse confronto que existe entre os agentes endógenos, as atividades endógenas do interior da Terra, né, que geram vulcanismo, que geram as placas tectônicas, com os agentes externos, que são o quê? O vento, a água, o gelo, né? Então, esses fatores externos, eles modificam constantemente a superfície, né? Cortando, tirando material, depositando em outros lugares, esculpindo as paisagens. Então, as forças do ciclo tectônico, né, desempenham um papel importante também no sentido de que elas, além de gerarem, né, crosta, elas também reciclam rochas, né, tanto rochas ígneas, metamórficas, como também rochas sedimentares, que já estão depositadas na superfície da Terra. Né. Também soerguem, né, rochas que uma vez estiveram, por exemplo, no fundo dos oceanos, né, como é o caso de depósitos extensos de calcários, né, que vêm de organismos marinhos, que são depositados lentamente, depois são soerguidos. Né? Então, a dinâmica tectônica ela influencia aí de duas formas. Né? Além disso, né, a tectônica também pode estar influenciando, alterando as rochas, como a gente viu, né, que é o caso do metamorfismo. Né? Além, é claro, de fundir novamente o magma, né? Fundir as rochas e formar, então, o magma. Toda essa atividade está incluída aí no ciclo das rochas. Né? Então, nós temos esses três ciclos, né? O ciclo tectônico, como está mostrado aí na figura, o ciclo das rochas e o ciclo hidrológico. Né? Então, a geologia dinâmica, ela trata de todos esses processos.
Tá? Então, esses ciclos, né, e em especial o ciclo das rochas, é um dos 3 grandes ciclos que impulsiona o sistema Terra. Né? Então, juntamente com o ciclo hidrológico e o ciclo tectônico. Tá? Então, as rochas naturais, né, fazem com que esses 3 ciclos operem, né, de forma integrada e elas são influenciadas, então, principalmente pelo calor interno da Terra, né, que seria mais relacionado ao ciclo tectônico e ciclo das rochas, e a energia do Sol, que está relacionado, então, com esses processos e fatores, aí, agentes externos. Bom, então, como os ciclos eles não têm início nem fim, né, nós vamos começar, então, aqui nos ciclos das rochas pelo intemperismo. Tá? Então, o que é o intemperismo? O intemperismo é o nome que se dá ao conjunto de processos que operam aí na superfície terrestre, tá? Combinados ou não, né? Nós podemos ter apenas um fator, por exemplo, o gelo, né? Causando intemperismo, ou a água, o vento, enfim. Eles são observados na superfície, né? Na interface litosfera-atmosfera ou litosfera-hidrosfera. E o intemperismo nada mais é do que a busca do equilíbrio nessas condições, né, de interface. Então, acontece o quê? Alterações químicas nos minerais e rochas e a sua desagregação mecânica. Né? Então, a alteração química está relacionada ao intemperismo químico, enquanto que a desagregação mecânica ao físico. E o resultado disso é que a gente tem rochas aí alteradas, né, e também solos alterados. Né? Então, a gente pode dizer que o intemperismo é, na verdade, uma quebra progressiva das rochas em unidades cada vez menores, quer dizer, para vir a formar sedimentos, né, posteriormente, que estão expostas ao ar, à umidade e também aos organismos vivos. Né? A gente também tem o intemperismo biológico. Então, essa quebra ocorre aí relacionado, né, à atividade biológica. Então, principalmente por fatores químicos e físicos, mas também a ação de organismos. Alguns materiais resultantes sofrem erosão, né, então são erodidos, transportados e depositados em outros locais, então resultando numa tendência de denudação continental, ou seja, uma tendência a haver o aplainamento do relevo. Né? Então, picos vão sendo aplainados, né, em montanhas e existe uma tendência, então, a formar, à medida que o intemperismo vai agindo, a formar paisagens, então, mais planas. Né? O intemperismo químico está relacionado com a desagregação mecânica das rochas, especificamente, e a gente vai ver um pouco mais adiante. O intemperismo físico, então, ele está relacionado com a desagregação mecânica, como eu falei, das rochas, né? Isso significa o quê? A quebra, né, das rochas em unidades menores, o que faz com que haja um aumento, então, da superfície de contato dos grãos, abrindo vias, então, de acesso para a ação do intemperismo químico. Né? Então, vocês podem ver aí nessa figura, né, especialmente nesse gráfico, né, que existe uma relação entre o número de fragmentos, né, e a superfície específica total em metros quadrados. Então, à medida que aumenta o número de fragmentos ali no Y, né, aumenta também a superfície específica total de forma exponencial. Né? Então, por exemplo, né, a gente tem aqui o volume de 1 metro cúbico, lá no início, né, um bloco de 1 por 1, né, tem uma superfície específica de 6 metros quadrados. Né, enquanto que quando há, então, a ruptura, né, ao longo aí de fraturas e os blocos ficam
partidos aí em fragmentos menores, por exemplo, 8 fragmentos, cada um com aproximadamente meio metro de lado, né, eles vão ter um volume igual a 1 metro cúbico, como no primeiro, mas a sua superfície específica vai estar aumentada, né? Então vai para 12 metros cúbicos. Aí no caso, o dobro, né, da superfície específica inicial, né? Então existe aí a ação do intemperismo físico, que acaba expondo os fragmentos a uma ação mais efetiva do intemperismo químico, posteriormente. Os principais mecanismos, então, do intemperismo físico são a formação de juntas e o alívio de pressão, a variação de temperatura e umidade, o congelamento, cristalização de sais e crescimento de raízes. Então, nós vamos ver a seguir cada um deles. Então, a formação de juntas, ela está relacionada principalmente com as rochas ígneas e metamórficas. Então, quando essas rochas elas são formadas em condições de altas temperaturas e pressões, né, e podem ser geradas, então, padrões de juntas, que é como a gente pode ver na figura de cima. Né? Então, nós temos aí vários quilômetros, né, até chegar, por exemplo, num batólito, né, naquela rocha ígnea, né, mais compacta. Né? Então, toda essa região aí, ela pode ser da superfície até vários quilômetros para o interior da Terra, né, caracterizados por uma sequência de juntas, né, que nada mais são do que fraturas na rocha, onde não houve um deslocamento significativo das partes, né, à medida que essas rochas iam se formando. A presença de juntas provavelmente é um dos fatores principais para causar a desagregação mecânica das rochas. No caso das rochas sedimentares, à medida que elas vão sendo então soterradas, né, os sedimentos vão sendo soterrados, formando as rochas sedimentares, por milhares de metros aí de sedimentos, também podem se desenvolver juntas, né, provocadas pelas camadas sobrejacentes. No caso do alívio, né, de pressão, a gente está falando do fato de que, à medida que a erosão vai ocorrendo e vão sendo retirados os sedimentos, que é o que está representado na figura de baixo, há um alívio da pressão, que era provocada então pelo pacote sedimentar, né? E aí ocorre então a expansão dessas juntas, né? À medida que vai havendo esse alívio de pressão, permitindo que cada vez mais água, ar e organismos também penetrem na rocha, ampliando então a desagregação mecânica e assim abrindo caminho para o intemperismo químico. Então, no caso dos maciços rochosos que não possuem sistema de juntas, eles são muito resistentes ao intemperismo físico. Eles vão sofrer somente a ação de abrasão do gelo ou da água, né, e também do ar, e eles ficam então aí destacados, né, num relevo erodido, né, como vocês podem ver, mais rebaixado, né, que circunda. Então, eles são conhecidos como monadnock rocks, que é uma palavra utilizada pelos nativos americanos que significa montanha isolada. Então, um outro mecanismo que influencia, né, no intemperismo físico é a variação de temperatura e de umidade. O coeficiente de expansão térmica, ou também chamado simplesmente de coeficiente de dilatação, ele mede uma alteração relativa de comprimento ou de volume, que acontece quando um corpo sólido ou um fluido, né, experimenta uma alteração de temperatura, resultando assim numa dilatação térmica. Tá? Então, a dilatação térmica ela tem um importante papel aí na desintegração das rochas. E isso acontece principalmente em regiões áridas e semiáridas, né, que apresentam essa grande amplitude, né, térmica,
variações muito grandes nos valores mínimos e máximos de temperatura. Então, as rochas, elas vão se fragmentar, né, em partículas menores, granulares ou até mesmo em escamas de tamanhos variáveis, dependendo das características litológicas dessas rochas, né? Como é que é a composição delas e da intensidade também desse fenômeno. Então, rochas escuras aí em climas desérticos podem alcançar temperaturas de até 80 graus Celsius e amplitudes, né, quer dizer, variações, né, de temperatura em torno aí de até 50 graus. Então, as diferenças nos coeficientes de dilatação térmica dos minerais provocam o deslocamento entre os cristais, provocando então a quebra e a desagregação da rocha. Vocês têm um exemplo, né, uma figura de um lugar com clima desértico, né, onde tem rochas aí então intemperizadas por variação de temperatura. Na figura abaixo, na figura 6, vocês têm um exemplo de gretas de contração, que também é uma outra forma, né, de intemperismo físico, né, desagregação então mecânica. Né, gretas, no caso essas feições, né, que vocês podem ver na figura, as gretas de contração, elas acontecem pela perda de umidade. Né, então a gente falou primeiro da perda de temperatura, variação de temperatura, né, e agora então da perda de umidade, geralmente aí em sedimentos porosos e de granulometria fina. Essas fraturas, elas podem então facilitar, né, a desagregação e o transporte posterior desse material. Então, um outro processo, né, responsável pela desagregação mecânica das rochas, ainda falando então do intemperismo físico, processos, né, na verdade, são o congelamento, a cristalização de sais e o crescimento de raízes. Esses três processos, eles agem no intemperismo, causando intemperismo físico, né, no sentido de alargar as juntas pré-existentes e aumentar, então, o acesso aí do intemperismo químico. Né? Então, quando a água congela nas fissuras já pré-existentes, né, nas juntas, ela sofre um aumento de volume de cerca de 9%. Então, se a água penetrar, né, na junta de uma rocha, o ciclo de congelamento e degelo, em função das temperaturas sazonais, vão agir, então, corroborando, né, com a quebra dos minerais e das rochas para aumentar o intemperismo. Aí a gente tem uma figura representando ali, né, a chuva que penetra nas fissuras, a água percola, então posterior congelamento. No caso do efeito de Cunha por cristalização de sais, isso também provoca desagregação mecânica, né? E aí a gente tem exemplos aí de rochas em esculturas, né, feitas em rochas que também são então desagregadas, sofrendo então a ação do intemperismo. Né? Nesse caso, a água carregada de sais solúveis se move lentamente através das fraturas e pode levar então à precipitação desses sais, né, à medida que a solubilidade diminui, né? E então a força de crescimento desses cristais de sais ele pode quebrar a rocha. Aí o efeito semelhante é provocado então pelo crescimento de raízes, aí como a gente pode ver também uma figura mostrando um exemplo disso. Falando então do intemperismo químico, né, a gente precisa lembrar que o ciclo tectônico que modela os relevos da Terra, ele acaba trazendo, né, na superfície, por soerguimento, rochas que foram originalmente formadas em profundidade naquelas condições de alta pressão e temperatura. As condições ambientais na superfície, com pressão e temperatura bem mais baixas e abundância de água e oxigênio, elas são muito diferentes daquelas encontradas nas partes mais internas. Né? Então,
onde tem altas pressões e temperaturas, como eu falei, né, e tem pouca água e pouco oxigênio. Então, assim, os minerais originais que estavam, né, estáveis numa situação de alta pressão e temperatura, eles vêm, quando são soerguidos até a superfície, para uma situação de desequilíbrio. E aí, assim, eles tendem a adquirir uma configuração bem mais instável nessas condições. Eles buscam a estabilidade às novas condições. Ou seja, eles vão ser alterados e intemperizados, né, a partir da interação principalmente com a água, que é o principal agente da reação do intemperismo químico. Né? Então, seria a reação química entre rochas e soluções aquosas, né, para formar, então, minerais aí de menor densidade e maior volume, né, à medida que eles vão sendo, então, hidratados. Né? Então, a gente tem o quê? Um mineral primário, como vocês podem ver aí nesse esquema, mais o agente do intemperismo, que basicamente é a água, né, no caso do intemperismo químico, para formar então uma fase solúvel e uma fase insolúvel. Nessa fase insolúvel, então, nós temos o mineral secundário. Bom, então, a principal agente, né, do intemperismo químico é a água. Né? A água da chuva ela é naturalmente ácida, né? Ela é acidificada pelo CO2 atmosférico, né, o dióxido de carbono. Né? Então, a reação química, né, da água, representada aí para vocês, mais o dióxido de carbono, vai formar um ácido carbônico fraco. Né? Mas esse ácido, à medida que ele vai penetrando no solo e na rocha, ele vai ficando cada vez mais acidificado, tanto pela degradação da matéria orgânica que está presente no solo, quanto pela incorporação dos materiais dissolvidos das rochas, né, aonde ela vai percolando. Então, existem compostos de enxofre e nitrogênio, né, também derivados da ação antropogênica, que acidificam fortemente a água da chuva. Né? A ação antropogênica também pode estar influenciando, dependendo do lugar, e provocar então a chuva ácida, né, que vai ter um poder maior de intemperizar a rocha. Né? Existem várias reações químicas, então, que podem levar à intemperização dos minerais e das rochas, e esses processos eles podem operar isoladamente ou em conjunto. Então, a gente vai ver em mais detalhe. Os mais comuns e mais importantes são a dissolução, a hidrólise e a oxidação. A dissolução ela é um processo onde os minerais são completamente destruídos, sem deixar resíduos. No caso, aí a gente pode ter uma reação básica, né, do intemperismo que está mostrada aí acima, onde não há a formação de uma fase insolúvel, quer dizer, não forma um mineral secundário. Né? E a dissolução ela é muito efetiva em rochas calcárias, né, formadas então de carbonato de cálcio, né, onde os minerais calcita e também dolomita, no caso carbonato de cálcio e magnésio, se dissolvem facilmente, né, nas águas acidificadas, como a água da chuva, podendo formar então o relevo kárstico, né, que é dado aquele tipo de relevo originado em regiões de rochas calcárias, né, e até a formação de cavernas. Quando a dissolução é muito grande, né, do carbonato de cálcio, então podem ser formadas enormes cavernas, como essa da foto, né, de Minas del Aire, em Portugal. E quando as cavernas se tornam muito grandes, mesmo pela dissolução dos carbonatos, o teto pode acabar desabando por falta de sustentação e gera uma morfologia típica que é denominada dolina. Então, ainda falando do intemperismo químico, né, uma outra forma, né, de se alterar as rochas é através da hidrólise. Então, a água também pode alterar o conteúdo mineral de uma rocha sem dissolvê-la completamente, que é o que ocorre na reação especialmente importante do intemperismo químico, que é a hidrólise. Então, nessa reação, é por meio dessa reação, né, que são alterados os principais minerais
né, do grupo dos silicatos, né, os principais minerais formadores de rochas, como a gente já viu. Então, tanto nas soluções aquosas quanto nos minerais existem íons que são carregados eletricamente, né, positivos e negativos. Nos minerais, esses íons são fixados na sua estrutura cristalina, né, como nós vimos na aula sobre minerais. Nas soluções, eles podem se mover aí livremente, causando reações químicas, que no caso a hidrólise é uma reação da água, né, com os íons do mineral. Então, os íons H+, das águas que estão acidificadas, né, quando entram em contato com os minerais, eles alteram, né, esses minerais, deslocando outros íons positivos, como o potássio, o sódio e o magnésio, modificando tanto os minerais quanto a estrutura deles, né, mas também a composição das águas que os levam em solução. Então, a gente pode ter os minerais ainda na estrutura ou já dissolvidos na água. Né? Aí vocês têm um exemplo, né, de um feldspato sendo alterado, seria o mineral primário, para formar então um mineral secundário, que é a caulinita, com uma fase também solúvel, representada aí nessa equação. A oxidação é um outro processo muito importante no intemperismo químico, e ela é uma reação entre os minerais presentes nas rochas e o oxigênio, que vem a formar óxidos e hidróxidos. É muito comum a oxidação operar junto com a hidrólise, né? Então, tem um efeito combinado, né, no intemperismo, os dois processos, oxidação e hidrólise. O ferro ferroso, que é o ferro +2, e o manganês, +3, são elementos químicos que estão presentes em muitos dos minerais que formam as rochas. Né? Então, quando esses minerais eles sofrem o intemperismo químico, esses elementos vão sendo liberados, vão ficando em solução e se combinam com o oxigênio. No caso do ferro oxidado, que é o ferro +3, ele não entra na estrutura da maior parte dos minerais secundários que vão ser formados, né, após serem liberados para a solução. Então, os secundários são chamados de argilominerais. Né? Então, quando existe a ação do intemperismo e a rocha é, então, oxidada, são formados muitos argilominerais. Esses minerais aí secundários, eles precipitam na forma de óxidos e hidróxidos. Né? Então, o ferro ele não entra na estrutura, né, dos argilominerais, mas ele se encontra, então, precipitado após o intemperismo químico. Né? Então, ele forma óxidos e hidróxidos, como a limonita, a hematita e a goetita. Então, aí nessa figura vocês têm, né, um desenho esquemático aí do processo. Né? Então, um piroxênio rico em ferro, né, aí liberando, então, sílica, né, o ferro, que se combina com oxigênio e acaba formando, então, esses hidróxidos, oxi-hidróxidos de ferro. Aí o exemplo da goetita. Tá? Esses óxidos e hidróxidos, eles têm cores aí que variam do castanho para o vermelho, laranja, amarelo. Eles são muito comuns nos solos de zonas tropicais. Né? Então, a oxidação acontece e acaba dando essa coloração ao solo. Tá. Um outro exemplo aí na figura que vocês têm as fotografias, né, são a formação de laterita, né, que é o nome dado aos mantos de alteração de óxidos e hidróxidos de ferro, alumínio e caulinita, aí na região de Tapes, desculpem, no Rio Grande do Sul. Bom, vamos agora falar então dos fatores que influenciam o intemperismo, né? Se ele vai ser mais efetivo ou menos efetivo e qual o resultado, né, do intemperismo, dependendo da formação das rochas que a gente tem
né, dos processos tectônicos também, enfim. Bom, embora a gente tenha conversado, né, que os principais agentes relacionados ao trabalho geológico externo da Terra, no caso os processos exógenos, né, que estão muito relacionados com o intemperismo, sejam a água, né, o gelo, o calor, né, as forças aí, forçantes externas, né, da atmosfera, né, nessa interface aí, também fatores biológicos, todos estão atuando, né, para efetivamente acontecer o intemperismo. Os fatores endógenos, eles também são condicionantes importantes nesse processo. Então, se a gente for ver em termos globais, uma condição de estabilidade tectônica, quer dizer, longe dos limites, né, de placas, nós temos então a calma tectônica, né? Os continentes são recobertos por vegetação e há então uma tendência, né, de que o intemperismo químico seja mais efetivo, né? O químico se sobrepõe então ao intemperismo físico, né? Então, dessa forma, à medida que o intemperismo vai agindo, há uma tendência que haja a formação de soluções aquosas, né, e essas sejam então carreadas para bacias de sedimentação, né? Então, assim, à medida que o continente vai sofrendo a erosão química, nas bacias sedimentares ocorre então a precipitação de sedimentos químicos que dão origem então a rochas sedimentares químicas. Um exemplo são os calcários, né, que são formados de carbonato de cálcio, os evaporitos, que são grandes concentrações de sais, né, que estão em solução e vêm a precipitar, os cherts, também que são ricos, né, em sílica. Então, existe essa relação da estabilidade tectônica e um favorecimento da precipitação de sedimentos químicos que vão acabar dando origem a rochas sedimentares químicas. Em locais onde a gente tem instabilidade tectônica, né, ao contrário, existe atividade tectônica, há então um desequilíbrio aí nesse manto de alteração, removendo a vegetação, né, a partir de atividade tectônica, soerguimento, falhas, né, promovendo uma erosão mais mecânica, né, então um intemperismo físico mais acentuado. E aí, nesse caso, então, as rochas são fragmentadas, como a gente viu, quebradas, né? E os minerais primários e secundários, então, vão sendo carreados, né? Também a partir das águas, né? E depositados em bacias de sedimentação. Mas, nesse caso, a gente tem muitos fragmentos de rocha, né? Então, esses fragmentos que vão formar os sedimentos, eles vão ser classificados como clásticos, né? Então, dando origem também a rochas sedimentares clásticas, que são o quê? Os arenitos, os folhelhos, os argilitos, né? E também alguns conglomerados, que têm um grau de seleção baixo, né? Existem fragmentos de rocha de diversos tamanhos, né? Isso a gente vai ver mais adiante, né? Quando a gente falar das rochas sedimentares em mais detalhe. Tá? Então, um dos principais fatores endógenos que condicionam o intemperismo é a composição também mineralógica das rochas. Tá? Então, além de tudo isso que eu falei, né, dependendo do tipo de rocha, né, nós vamos ter o favorecimento de um intemperismo mais intenso ou menos intenso, né, e assim influenciando na composição das rochas que eles vão vir a formar. Então, a composição mineralógica, quer dizer, dependendo do tipo de mineral que está presente naquela rocha, ela vai ser mais suscetível à alteração ou menos suscetível, né? Então, isso a gente vai ver agora, a seguir. Então, a composição mineralógica é um dos principais fatores que também vai influenciar no grau de alteração de uma rocha, né? E a sua suscetibilidade ao intemperismo. Então, de modo geral, os minerais silicatados, que se formam primeiro na série de cristalização, como vocês podem ver aí na figura olivina, piroxênio, né?
alguns feldspatos, eles são mais suscetíveis à ação do intemperismo, né? Esses minerais, eles são os primeiros a serem formados em condições de altas temperaturas e pressões, né? Então, eles estão lá no início da série de Bowen, né? E assim, eles tendem a ser alterados para minerais secundários mais estáveis nas novas condições, quando eles são expostos, né, à superfície. Então, são mais suscetíveis à ação dos agentes do intemperismo, né? Então, existe uma correspondência aí entre condições de cristalização e a estabilidade química dos minerais, né? Ou a sua resistência ao intemperismo. Essa relação é chamada série de Goldich e é aproximadamente aí o inverso da série de Bowen, né? Então, vocês têm aí a série de Bowen, né? Onde a gente tem o último mineral a ser cristalizado é o quartzo, né? Então, o quartzo é o mineral mais resistente ao ataque das soluções. Tá? Então, vocês têm aí na figura, né, acrescentado ali na esquerda, dos menos estáveis para os mais estáveis, né? Então, os menos estáveis são os que estão no início da série e os mais estáveis no final, os últimos a se cristalizarem, né? Então, a mineralogia está diretamente relacionada com o processo de formação, né, ou com a gênese das rochas. Então, a gente pode dizer que rochas carbonáticas, rochas básicas e ultrabásicas tendem a se alterar mais facilmente do que as rochas que são mais ricas em quartzo, intermediárias e ácidas. Então, o granito, por exemplo, que é uma rocha ácida, ela é mais resistente, ela é rica em quartzo, enquanto que o basalto ele é mais suscetível à ação do intemperismo. Além disso, o tamanho dos minerais, né, na sua estrutura química, também influencia a alteração. Então, quanto menor for o mineral, maior é a razão entre a sua superfície e o seu volume e, consequentemente, maior a exposição, né, aos agentes intempéricos. O clima também é um fator que influencia, né, no grau de intemperismo que as rochas vão sofrer. Então, ele isoladamente ele é o fator que mais influencia a natureza, a intensidade e a efetividade dos processos intempéricos. Então, nesse gráfico aí, a gente pode ver a temperatura, né, média anual em graus Celsius, indo de maiores temperaturas, né, no eixo Y, de 20 graus, né, 30 graus no início do gráfico, até, né, menos 10, menos 20 lá no topo, né? E no eixo X a gente tem a pluviosidade anual em centímetros, que ela vai, né, de 200 a 300 ali no início, ou em torno, né, até diminuindo, né, para o lado direito, né? Então esse gráfico está um pouco assim contraintuitivo, né, porque os valores estão um pouco invertidos, mas só para vocês verem que temperaturas elevadas ali no início, né, do gráfico, na parte inicial dele, na esquerda, embaixo, né, e uma boa dose, uma boa distribuição de pluviosidade, então vai acelerar as reações do intemperismo químico. Então, a gente tem um químico forte ali no início, né, e à medida que a gente diminui a taxa da pluviosidade anual, então indo mais para a direita, a gente começa a ter um intemperismo moderado a leve químico, né? Enquanto que o físico, ele está mais acentuado na porção mais superior do gráfico, né? O físico forte, físico moderado, estando relacionado aí então com baixas temperaturas, né? E a pluviosidade aí variando, né? Desde alta até mais baixa, mas intensificando então aí a ação, né? Em baixas temperaturas da ação do gelo, né? Como um efeito, vamos dizer, acelerador do intemperismo físico, como a gente viu, né? Nas fissuras,
nas rachaduras das rochas, né? Então a água percola, se congela e aí aumentando então as fraturas devido a essa variação aí, né, de volume. A topografia também influencia, né, o quanto que o intemperismo vai ser efetivo, né? Então a gente tem uma relação aí da infiltração e da drenagem com relação à topografia do terreno. No setor A, vocês podem ver aí na figura em vermelho, existe uma boa infiltração e uma boa drenagem, o que favorece o intemperismo químico. No setor B, em verde, existe boa infiltração e má drenagem, o que desfavorece o intemperismo químico, porque a fase solúvel ela permanece no perfil e prejudica então o avanço das reações químicas, né? A água fica empoçada. No caso do setor C, que está em cinza, né, a gente tem má infiltração e drenagem. Isso desfavorece também o intemperismo químico porque favorece a erosão, né? Então o material vai sendo carreado, né? E aí o intemperismo químico não tem tempo para agir. Então o solo é o produto resultante do intemperismo das rochas, né? A partir de toda a interação que existe, né, com a atmosfera, a hidrosfera e a biosfera, né, além das trocas de energia aí que estão envolvidas. E os solos eles podem ser classificados, né, o seu perfil típico de solos vai do horizonte O ao horizonte R, né, onde nós temos as primeiras camadas aí com grande quantidade de matéria orgânica, né, podemos ter o horizonte B ali onde apresenta a cor mais avermelhada devido à presença de óxidos e hidróxidos de ferro, né, como a gente já viu pela oxidação, também hidrólise, né, e à medida que a gente vai descendo, então, a camadas mais profundas, podemos chegar até a um horizonte com a rocha consolidada. Claro que a composição do solo, ela vai depender da composição das rochas, né, que foram intemperizadas para compor então aquele solo. Mas em geral, se a gente pegar uma porção de solo e agitar na água, a gente vai ver que os materiais mais pesados, que irão se depositar mais rápido, né, se a gente observar na lupa, são grãos de quartzo, né, fragmentos de rocha em decomposição e às vezes algum feldspato que está remanescente da decomposição química, né, que esses são aqueles que resistiram mais à desagregação inicial, né, tanto mecânica quanto química. Já as partículas que ficam em suspensão, elas representam, na maior parte, os minerais secundários, aqueles que foram então alterados, né, para formar os argilominerais. Essas partículas, mais as partículas orgânicas, são responsáveis pela vida dos vegetais e, consequentemente, dos animais superiores na Terra, né? Então, servem de nutriente, né, para alimentar então os organismos vivos. Então, na nossa próxima aula, nós vamos tratar do ciclo sedimentar, né, e posterior processo de formação das rochas sedimentares. Então, falamos hoje do intemperismo, né, vamos falar da erosão, transporte, deposição, o soterramento, a diagênese e o posterior levantamento ou soerguimento para entrar novamente então no ciclo. Então, isso é o que a gente vai ver na próxima aula.